Bom dia, pessoal. Nós vamos falar hoje referente ao continente europeu. Vamos voltar na relação que nós temos aí da hegemonia europeia, do eurocentrismo e depois da regionalização da Europa, ok? Preste atenção e vamos lá, sem perder tempo. Falar aí sobre esse continente que foi um dos primeiros aí no cenário internacional após a África, o surgimento da humanidade chegando até a Ásia, depois povoando o continente europeu. E aí nós vamos passar por alguns detalhes referente a esse continente. Começando aí o que nós vamos falar, né? Então, referente ao eurocentrismo, hegemonia europeia e as divisões regionais. Esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Então vamos falar aí, continente ou península da Ásia. O que é, na verdade, a Europa? Então, nós temos aqui a representação do mapa, o mapa mundi aqui. Nós temos toda essa parte aqui que engloba a questão da África, que engloba a Eurásia, né, questão da Europa e a Ásia. Nós temos a Oceania e aqui o continente americano. Então, nós temos essa referenciação. E aí, primeiramente, né? Essa divisão, essa localização aqui é o território europeu. Então, apenas essa parte. Então, do mundo inteiro aqui, desse mapa mundi todo, nós temos essa representação da Europa. Não esqueça desse detalhe. Né? Então, aí, por que península? Né? Porque nós temos algumas regiões, igual aqui, por exemplo, nós temos uma península na Rússia, nós temos outra península aqui nos Estados Unidos, nós temos mais penínsulas espalhadas pelo mundo, no caso aqui as próprias Coreias é uma península, e nós temos aí a Europa, que muitos pesquisadores acabam colocando sendo uma península, nesse caso aí, da Ásia, pela extensão territorial asiática, o que na verdade acaba não sendo verdade, porque é muito amplo, muito grande, para ser considerado uma península. Mas o que de fato é uma península? Coloquei para vocês lá embaixo. É um pedaço de terra quase totalmente cercado por água. Professor, como assim? Olha só aqui na Rússia, no seu canto superior direito. Então nós temos essa porção de terra ligada ao continente que é cercada por água. Então isso caracteriza uma península. Por isso que a Europa não pode ser considerado a península asiática, justamente pelo fato da sua grandiosidade, ok? Questão do eurocentrismo. Nós sabemos que a Europa, ela por vários anos, vários séculos, eles dominaram todo e qualquer tipo de conhecimento. E aí o eurocentrismo é um termo que foi usado justamente para designar essa centralidade. E a superioridade que eles tinham é por ter aí vários aspectos, várias descobertas e até mesmo o conhecimento saindo do próprio continente. E por conta de vários conhecimentos saindo daquela região, eles acabaram então sempre priorizando a visão europeia sobre boa parte do cenário internacional. Exemplo disso é a questão do próprio fuso horário, entre outros aspectos aí que tem a referência da Europa, ok? Entre eles eu coloquei aqui a questão das grandes navegações, que foi um marco europeu bem grandioso. Portugal, Espanha, Reino Unido, Holanda, França, predominando nessas grandes navegações do século XII ao século XVI, principalmente, e aí o ápice ali, o auge, no século XV e XVI. Nós temos aí construção dos mapas. E essa construção aí tiveram os asiáticos até com bom desenvolvimento, porém quem elaborou as novas evoluções, já até mesmo por causa das grandes navegações, foram os europeus que fizeram essa modificação nos mapas, esses desenhos, a partir do século XIV em diante. Século XIII, XIV, eles começaram a desenvolver mais essa técnica. E a questão das projeções cartográficas, até pelo conhecimento de navegação, desenvolvimento,
Mas aqui já é questão do século XVI, século XVIII, mais representativo, que eles começaram então a entender que o planeta precisava de projeções para que a gente conseguisse desenvolver boa parte da sua representação global. E aí a gente tendo conhecimento até desse mapa centralizado aí na imagem e dos demais mapas que nós temos de conhecimento hoje, ok? Hegemonia europeia. Nós temos uma representação muito forte dessa hegemonia, que nós temos a composição dela até dessa centralidade que a gente acabou de falar. E, lógico, né, vários conhecimentos que nós temos aí dessa representação desde o surgimento da humanidade. Então, uma questão dessa predominância. E aí aqui, alguns aspectos, referente, por exemplo, à destruição de diversas civilizações que no período colonial e imperial. Império Turco-Otomano, Império Itálico, entre outros impérios que tiveram na Europa, eles acabaram o quê? Destruindo algumas civilizações, culturas, costumes e implantaram as suas próprias, fazendo com que perdesse até um pouco da riqueza, da bagagem cultural que aquela civilização que havia sido dominada tivesse ali em algum tempo. Então a hegemonia europeia acabou fazendo com que algumas civilizações, alguns impérios predominassem e exterminassem cultura de outras, que poderia ser mais grandiosa ainda essa representação. Outro ponto que a gente pode colocar é exposição de pessoas de outras etnias, as quais eram levadas pela Europa como troféus, como assim? Essas brigas entre civilizações e até mesmo entre impérios, uma forma de levar ou de mostrar poder era levar até mesmo a cabeça do seu adversário para sua tribo, para mostrar que vocês conseguiram ali, os guerreiros conseguiram fazer ali a matança ou a dominação da outra etnia. Então, tendo essa situação, né? Expressões artísticas e culturais, que aí já com realismo, a questão do próprio iluminismo, entre outros aspectos culturais que vocês estudam na própria história, até na literatura que vocês acabam estudando, você vê esse realismo, né? Essa identidade cultural que o europeu possui. E até hoje, tendo essa grandiosidade artística no cenário internacional. Boa parte de peças teatrais, livros, músicas clássicas, sai muito ali, dança, sai muito ali do continente europeu. Então, até hoje ainda tem essa expressão bem enraizada, bem forte. E aqui eu coloquei para vocês um mapa apenas da época da dominação, apenas para mostrar para vocês a questão da destruição de civilizações que eu havia citado lá no primeiro ponto. A questão da partilha, né? Que até foi motivo da Primeira Guerra Mundial, então dividindo ali a região africana, e depois também teve uma segunda divisão asiática, então para você ver a predominância e o domínio europeu no cenário internacional. E a questão da cultura, que eu coloquei para vocês aí, as expressões artísticas muito fortes, na moda, na dança, entre outros aspectos aí, as festas, baile de máscaras, então algo que vem sempre nessa tradição. Movimentos na Europa. Como assim movimentos? Primeiro que eu coloquei foi a questão da democracia grega. Então, democracia, né? A questão da palavra muito forte, muito usada hoje, né? Muito necessária no Brasil, no momento que a gente está passando aí política e tudo mais. Então, essa democracia inicia nesse processo inicial lá na Grécia Antiga. Então, eu coloquei alguma imagem para vocês como era feita essa democracia. Então, era feita a discussão de um certo assunto, depois era aberta a questão da votação, e os homens tinham direito ao voto, né? Então, tendo essa significação muito forte, muito enraizada na Grécia Antiga. Depois a questão do direito romano, né? Olho por olho, dente por dente, né? Então, muito forte também. E na mesma situação, aqui uma imagem de um tribunal romano, e aí eles discutindo algum crime, alguma situação ali referente à população romana naquela época. Renascimento cultural e artístico,
que aí a gente já citou a importância cultural que a Europa tem no cenário internacional. Então, isso não se discute. Pinturas, danças, gravuras, roupas, né, tendência de moda. Então, tudo isso bem representativo. A questão do capitalismo, aí já os Estados Unidos até ganham um fator primordial também, porém, né, nós temos o centro europeu ali muito forte nessa questão comercial, então muito significativo, muito importante aí países como a Inglaterra, na figura do Reino Unido, a França, a Alemanha, entre outros ali do centro europeu, bem forte nessa cultura moderna, nessa globalização. Revolução Industrial, então Inglaterra e França puxando, principalmente a Inglaterra, depois a França participando desse processo, então muito significativo então esse desenvolvimento industrial. Revolução Francesa, e a Revolução Francesa ela é muito importante por conta de configurações que demonstram a força operária ou a força da população, da chamada minoria, né? Aquela maioria em número, mas em minoria em voz ativa. Então, a Revolução Francesa ela é muito significativa nessa importância, né? Então, no desenvolvimento populacional, então, retomada, né? Questão do orgulho francês, então, a população ali tendo uma participação efetiva, e a França é berço de revoluções, né, operárias e tudo mais, que acontece até hoje. Então, meses do ano ali, épocas do ano, sempre acontece uma revolução, uma organização ou outra perante a uma manifestação, por salários, condição de trabalho ou coisa do tipo. E a implantação do socialismo, né, que veio ali principalmente com a União Soviética, questão do leste europeu, e aí muito importante essa configuração desse socialismo que hoje a gente compreende como meio que um socialismo de mercado. Porém, Marx ali, sendo utilizado por Lenin, implantou a União Soviética e veio o desenvolvimento de outras difusões desse socialismo. Até o general Tito, por exemplo, Josip Broz Tito, da Iugoslávia, acabou trabalhando com esse processo de forma diferente do Lenin, que é trabalhado de forma diferente na China, que é trabalhado de forma diferente na Coreia do Norte. E aqui a gente vai entrar na divisão regional da Europa. Coloquei para vocês aqui um mapa regional através de cores, para vocês entenderem o seguinte. América Setentrional, Europa Setentrional. Essa Europa aqui, ó, a Islândia também entra, tá? Então, Islândia, Noruega, Dinamarca, Suécia e Finlândia faz parte, então, dessa Europa Setentrional, que significa também norte, viu, pessoal? Norte, e também pode ser chamada de boreal. Então, cuidado. São 3 nomes aí, então, ó. Setentrional, norte ou boreal, certo? Europa Meridional. Aqui, né, deu para ver um pouco aí a diferença da cor, mas essa mais em salmão aqui, né? Pegando aqui Eslovênia, Romênia, né? Para baixo aqui, Grécia, Itália. Vindo aqui nessa região mais baixa do mar Mediterrâneo. E essa Europa Meridional, ela também pode ser chamada de Austral ou também chamada de Sul, né? Então, Europa Meridional, Austral ou Sul, tá? Essa é a Europa, ok? Europa Central é essa amarela aqui, que pega, querendo ou não, Estônia, Letônia, Lituânia aqui do lado, e depois esses países da região mais central aqui, tá? Hungria, Áustria, Suíça para cima aqui, certo? Então, a parte bem central mesmo. A ocidental, ou também pode ser chamada de oeste, tá? Então, nós temos a Irlanda aqui, o Reino Unido, né? O Reino Unido e a Irlanda. E aqui, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, França, Espanha e Portugal, certo? E aí, para finalizar a questão dessa regionalização, nós temos aqui, ó, a chamada Europa Oriental, ou também chamada de leste europeu, entendido?
Então, nós temos essa nomenclatura. Se aparecer leste europeu, esses países aqui que vão ser configurados. Não esqueça disso, tá? E aí nós vamos entrar agora na divisão socioeconômica, que é o foco até o final da nossa aula. Então, nós vamos dividir aí, ó, Europa Oriental e Europa Ocidental. Então, isso aqui que está em rosa aí, né, roxo aí, na questão do vídeo, essa parte é oriental. E esse que está mais amarelo aqui é a Europa Ocidental, tá? Não esqueça disso. E aí nós vamos começar falando da oriental, e também chamada de leste europeu, tá? Então, esse nome aqui quase não aparece. Geralmente aparece mais esse aqui, tá? Então, muito cuidado. Países ligados à antiga União Soviética, incluindo a Alemanha Oriental, lembrando da divisão aí pós-Segunda Guerra Mundial, ok? Então, por conta dessa divisão na Segunda Guerra, a Alemanha, então, oriental, ficou nessa representação aqui do leste europeu. E aí, após a Segunda Guerra também, teve uma divisão chamada Cortina de Ferro. Essa cortina de ferro foi dividindo aqui, ó, passou aqui como se fosse uma linha, onde eu estou passando aqui, ó, passou uma linha, dividindo, na verdade dividia até aqui, ó. Essa linha cortava aqui, ó, cortava Polônia aqui, Eslováquia, Hungria, cortava aqui, né? E por que cortava? Para não deixar o capitalismo invadir, né, o socialismo. Então, a União Soviética criou-se uma linha aqui nos países que faziam parte da União Soviética para impedir o avanço capitalista. E esse nome, então, ficou chamado de Cortina de Ferro. Professor, e essa Rússia aqui? Né? Aqui nós temos a Rússia, que é a parte asiática da Rússia para cá. E aqui nós temos outro pedaço da Rússia. Isso aqui era um território que a Rússia tinha dominação e ficou com esse território pós-Segunda Guerra Mundial. E aí hoje, ainda assim, tem essa dominação desse território, porém, né, é mais ali da Polônia, acaba que a Polônia fica mais representada por ele. Mas a Rússia tem uma certa dominação política no território, que é um território bem pequeno, né, bem significante até, né? Então, tendo essa parte, ok? Então, novamente, cortina de ferro. Toda vez que você ouvir falar nesse termo, cortina de ferro, é porque a União Soviética criou uma linha imaginária na União Soviética para impedir o avanço capitalista. Professor, mas uma linha imaginária em qual sentido? Uma linha política. Se algum país capitalista atravessasse para algum desses territórios, atravessando a linha, até a questão do desenvolvimento da guerra poderia ocorrer. Então, tinha esse pressuposto. Sistema de partido único, aí o Partido Comunista prevalecendo, né, principalmente na União Soviética. Na China começou a crescer também, Partido Comunista Russo e Partido Comunista Chinês, crescendo bastante. Partido Comunista em Cuba também passa a desenvolver, né, Partido Socialista nesse caso, em Cuba, e também na Iugoslávia passa a ter também uma representação socialista. Então, crescendo aí o desenvolvimento desse Partido Comunista. Economia planificada. Essa economia é aquela economia pautada pelo trabalho da população, né? Então, muito focada ao desenvolvimento da própria população, trabalhando diretamente para o governo, sem muitos ganhos, porém dividido e dando a rentabilidade, a riqueza para o governo daquele sistema, no caso principalmente o socialista, né? Então a economia planificada é usada na economia socialista, certo? E aí, o que aconteceu nessa Europa Oriental foi a bipolarização do mundo, capitalismo versus o socialismo. Aqui alguns dados, né, de diversidade cultural da Europa Oriental, igual população, maioria eslava,
principalmente ali na região da Iugoslávia, né, da antiga Iugoslávia, que é a representação ali de Croácia, Sérvia, Montenegro, né, então população eslava e muçulmana. Então, muito importante aqui essa representação populacional. Principais línguas, coloquei até mais do que o necessário, mas o russo, o húngaro, o búlgaro, então aqui russo, sérvio, polaco, né, que é derivado da Polônia, meio que um latim também, né? Então russo, sérvio, polaco, eslovaco e croata são as línguas mais faladas na região. E sobre religião, apenas só para caráter informativo mesmo, que eu coloquei para vocês, catolicismo, cristianismo ortodoxo, protestantismo e o islamismo, os países que cada religião mais atua. Destaca aqui para o catolicismo, né? Questão que dominou boa parte da Europa, né? Então até ao surgimento do protestantismo, e acabou ficando em poucos países, vamos dizer assim, como religião principal. Cristianismo ortodoxo, que é aquele mais fervoroso, né? A população ele tem mais ali o fervor, digamos, da religião, já atua em mais países nessa parte oriental. Protestantismo, pequena porção, né? Surgiu principalmente lá no Reino Unido, na Inglaterra, para cá se difundiu pouco. Por quê? Porque aqui o islamismo começa a crescer, e aí passa ali para a Ásia, né? A questão do sudeste ali europeu, passando ali para a região do Oriente Médio, que esses países aqui ficam próximos ali à região do Oriente Médio, ok? Nessa parte ocidental nós temos o berço da Revolução Industrial, Inglaterra e França puxando, né? Nesse caso aí a Inglaterra tendo bem mais destaque do que a França, formado pelos principais países aí desenvolvidos do mundo, com exceção dos Estados Unidos, mas aí nós temos Alemanha, Reino Unido e França também bem fortes nessa relação. Elevados índices de desenvolvimento humano, aí destaca Noruega e Suíça principalmente, que é os dois primeiros na atualidade desse índice, que são países com elevadas taxas de educação, saúde e renda. Principal mercado consumidor mundial, a região que mais recebe produto da China, juntamente com os Estados Unidos. Então a China exportando bastante para essas duas regiões. E a China também é o principal parceiro comercial do Brasil. Então essa circulação de mercadorias asiáticas lá no centro europeu ganha muita força. E aqui, da mesma forma que eu passei da oriental, passando essa diversidade cultural da parte ocidental. Então, ó, povos anglo-saxões, né? Então, né, descendência ali referente à Inglaterra, o desenvolvimento mais religioso, escandinavos, população escandinava é população Noruega, Finlândia e Suécia, germânicos, então concentrou mais ali no centro europeu e mais em relação ao sul e noroeste, né, da Europa, acabou concentrando ali os latinos. Então, principalmente ali a questão da França, Espanha e Portugal, que acabou depois concentrando os germânicos na Alemanha. Porém, eles tiveram boas representações também na França, na Suíça, Países Baixos, Luxemburgo e a questão também da Bélgica, tá? Os germânicos. E aí as principais línguas, né, por incrível que pareça, são o germânico, que aí veio a derivação da língua alemã e outras ali do tronco linguístico, a românica, que aí veio a derivação um pouco da língua latina, né, e os célticos, que veio ali dando a influência mais ali na região eslava, né, questão ali dos troncos, relação ali à Iugoslávia, né, então aquele lado ali mais da Europa centro-europeu e Europa oriental. Tá? E as religiões, eu coloquei para vocês, nós temos o catolicismo predominante nesses países, você pode ver que desse lado, né, na parte ocidental, o catolicismo predomina bem mais do que na parte oriental, igual nós vimos. O ortodoxo não muito, então só em alguns países que vai ter essa predominância.
protestantismo, aí já bastante fervoroso em relação à Alemanha Oriental, né? Então a ocidental tem mais essa bagagem protestantista, até porque foi onde surgiu, né? A questão ali do Reino Unido surgiu e aí fica mais fácil a propagação nesse centro europeu. E o judaísmo, que aparece e destaque aí para a França, que tem boa parte do islamismo também e tendo esse desenvolvimento. Ok, pessoal? Então, encerramos aqui mais uma aula, agora referente à Europa, o continente europeu. Então, essa formação. Nas próximas aulas, nós vamos falar referente à questão física, geografia física, e também depois a parte econômica. Então, é isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.